Eu vou ler uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Vocês vão se achar? Diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Irmãos, só Deus sabe como foi difícil eu chegar até aqui. Mas eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Quando o pastor William falou que eu ia levar a palavra hoje, ele me falou no domingo. De lá para cá, só Jesus sabe o que foi que aconteceu na minha vida. Eu só pensava na palavra. Porque nós, quando vamos fazer algo para Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor. E eu estava lendo essa passagem que diz, o título diz A Tentação de Jesus. Às vezes nós dizemos assim: mas eu já li essa palavra. Mas ela se renova nas nossas vidas todas as vezes que nós lemos. Ela vem cada vez de uma forma diferente para mim e para a sua vida. E essa palavra diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando ele chegou lá no deserto, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E depois dele ter jejuado, ele teve fome. Ele foi para o deserto porque ele ia ter um encontro ali com o diabo. Ele ia ficar face a face com o diabo. Ele ia ter um diálogo ali com o diabo. Só que ele se preparou antes de ter com o diabo. Ele jejuou por 40 dias e por 40 noites. E o diabo, ele veio ter com Jesus, mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e quando o diabo se apresentou a ele, o diabo pegou primeiro a fraqueza de Jesus, que foi a fome, por ele ter jejuado por 40 dias, por ele ter ficado sem comer. E o diabo foi até ele pela fraqueza dele, que era a fome. E o diabo foi bem claro para ele e disse, né? Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus podia transformar aquela pedra em pão. Só que Jesus, ele foi com uma missão que foi dada pelo Pai, que foi dada por Deus a ele, de estar ali. E se ele fizesse isso, aquilo a qual Deus tinha enviado para ele, não ia acontecer. Ele ia contra as regras daquilo que era para acontecer ali. Mas ele foi firme. Ele se preparou. Ele teve um preparo todo antes de ter com o diabo. E ele olhou para o diabo, porque nós sabemos que o diabo, ele é astuto. Ele vem na minha e na sua fraqueza. Ele sabe das nossas vidas. Ele sabe tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E ele sabia que Jesus ali ele sabia que Jesus tinha jejuado, mas ele queria ir até Jesus para ele fazer Jesus voltar atrás de tudo aquilo.
E Jesus olhando para ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia inteira. Assim como ele conhece a minha e a sua vida, ele conhece a Bíblia. Ele conhece cada palavra qual está escrita aqui. Mas Jesus, ele é maior. E Jesus dizendo essa palavra para ele, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Porque nós temos que nos alimentarmos da palavra. Jesus ali, o físico dele precisava do pão. O físico dele precisava da comida. Mas ele estava preparado. Ele estava preparado para recusar aquilo a qual o diabo tinha oferecido a ele. E nas nossas vidas nós temos que ser assim. Nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar a Deus cada dia mais. Nós temos sim que jejuar, se consagrar, ler a palavra do Senhor, porque é ela quem nos edifica, é ela quem nos alimenta. E o diabo, ele vem na minha e na sua fraqueza. Porque quando o pastor William falou que ia trazer a palavra, só Jesus sabe como eu fiquei atordoada a semana inteira. E de ontem para hoje foi só tribulação. Eu falei: Jesus do céu. E o Jeremias olhou e falou para mim assim: é a tentação. Por quê? Tudo que era para acontecer, aconteceu. Começando por ontem, eu falei: meu Deus, só porque eu vou levar a palavra, tudo isso acontece comigo. Acho que se eu não fosse levar a palavra, nada disso ia acontecer. Porque o diabo, como ele conhece a minha e a sua vida, ele conhece o que nós fazemos, mas o que nós pensamos nele, ele não conhece. Ele conhece a partir do momento que nós deixamos ele entrar e fazer o que ele quer. E eu falei: meu Deus, Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele foi firme. E nós temos que ser firmes também. Nós temos que buscar ele, se consagrar diante do Senhor, para quando vir as ciladas do diabo nós não cair. Nós sermos firmes até o final. E o diabo, pela segunda vez, ele transportou Jesus até a cidade santa, sobre o pináculo do templo. E ele falou para Jesus, mais uma vez, pela segunda vez: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. O diabo, quando ele lançou esse verso para Jesus, ele lançou o Salmo 91, versículo 11. Diz as mesmas palavras. E ele foi e disse a Jesus: por quê? Ele falou mais uma vez a Jesus: porque Jesus, ele tinha todo o poder para se lançar abaixo e nada acontecer com ele. Porque se ele se jogasse, realmente os anjos iam guardar ele. Ele era o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus. Mas ele, mais uma vez, ele foi firme nas palavras dele. Ele foi firme de não cair mais uma vez na cilada do diabo. Porque ele pode todas as coisas, isso nós sabemos. Mas ele estava em comunhão com o Pai, que enviou a ele. Ele estava com o Espírito dele, com Deus. E pela terceira vez, e Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele estava tentando a Deus. Ainda que ele sabia quem era Deus, porque o diabo, ele conhece a Deus. Ele estava tentando a Deus. Mas ele, mais uma vez, ele foi derrotado. Porque mais uma vez ele queria que Jesus caísse ali. Ele caiu. E pela terceira vez, ele transporta Jesus a um monte muito alto. E ele mostra todos os reinos do mundo e a glória dele. E ele fala para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Como que ele ia dar algo que não era dele? Porque tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. E ele queria dar um reino, uma glória para Jesus que não era dele, que era de Deus. E como pode eu dar um algo do meu irmão para outra pessoa? Eu não posso dar. Quem pode dar é o dono. E ele queria dar uma coisa que não era dele para Jesus. E Jesus, mais uma vez, responde a ele,
vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Porque é somente a Deus que nós temos que servir. E o diabo se retirou dali, porque ainda que ele pegou a fraqueza de Jesus, ainda que ele tentou derrubar Jesus ali, ele não podia, ele não tinha poder para isso. Jesus era o enviado de Deus. Ele sabia tudo que Jesus fez. Ele sabia que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, que por onde Jesus passava algo acontecia, mas ele queria que Jesus caísse na cilada dele. Muitas das vezes nas nossas vidas ele arma a cilada. Ontem eu estava em casa, uma barra de metal caiu no meu pé. Eu falei: Jesus do céu, só porque eu vou levar a palavra, eu já comecei pelo pé, machucar o pé. Aí depois eu falei: meu Deus, para você ver como o diabo ele tenta lançar as coisas na nossa vida para fazer a gente parar, para fazer a gente desistir. E depois eu tinha feito posto um curativo no dente, esse curativo caiu, fez um buraco. Falei: pronto, mais uma coisa para ele lança na minha vida para fazer eu desistir. Mas eu falei: Jeremias, eu tenho que ser firme até eu chegar lá naquele púlpito e levar a palavra de Deus. E eu falei: isso é uma cilada do diabo, não é possível, porque estava tudo bem. De repente, quando está chegando perto do culto, acontecem essas coisas. Porque nós temos que se preparar todos os dias. E quando nós estamos se preparando, o diabo ele sabe quando você está buscando, quando você não está. Ele sabe quando você está orando, quando você não está. Ele sabe quando você está jejuando, quando você não está. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Ele só não tem poder de entrar no teu pensamento, mas das suas atitudes, dos seus atos, ele sabe o que você faz. E eu falei: Jesus do céu, Jesus foi tentado, mas ele foi firme. E muitas vezes, será que nós somos firmes? Às vezes nós desistimos na metade do caminho. Nós estamos indo, acontece alguma coisa, nós para ali, na metade do caminho. E eu falei: ah, Jeremias, isso aí é para mim não levar a palavra amanhã, já é para mim nem ir para a igreja. Aí eu falei assim: meu Deus. Aí quando vai hoje,